Chegou a hora de você entrar no mestrado na UEPA. O programa de pós-graduação em Tecnologia, Recursos Naturais e Sustentabilidade na Amazônia está com a inscrição aberta até o dia 21 e uma dessas vagas será sua. A minha assessoria vai começar no dia 13 e termina no dia 17. Já vamos te acompanhar da inscrição até a sua aprovação. Vem com a Turmalina Verde! Seguindo então, vamos lá, meus caros e nobres, passando aqui para a tela do edital. Vamos ler passo a passo o que é mais importante aqui nesse edital. Eu vou fazer alguns pequenos comentários para te esclarecer, te deixar na mesma página e nós seguimos juntos. Então, todos os interessados no mestrado em Tecnologia, Recursos Naturais e Sustentabilidade na Amazônia, da UEPA, já está disponibilizado aqui. O público todos os portadores de diploma de curso superior, tá? De qualquer área do conhecimento. Esse programa, o PPG-Tech, ele se apresenta como um programa interdisciplinar. Então, você, portador do diploma de nível superior, você está dentro e apto a se inscrever, submeter nesse mestrado. Haverão 29 vagas, sendo que delas vão ser 20 para ampla concorrência. Acredito que é onde a maioria de nós vamos estar. 2 serão para políticas afirmativas, né? Quem sabe PCD e outros que estejam dentro dessa política. 2 para o programa de técnicos da UEPA. 2 para um convênio que foi idealizado aí, pensado junto com a UEPA, junto com o EMOPA e o EPA. E 2 serão para os professores da UEPA. Lembrando que todos esses que estão para convênios e todas essas vagas especiais aqui, elas são para candidatos servidores efetivos. No ato da inscrição, o candidato já vai ter que informar se ele é de ampla concorrência ou se ele é de políticas afirmativas, tá? Ou se ele é de algum desses convênios, dessas vagas especiais. Então lembre-se que nesse primeiro momento você já coloca que você é de ampla concorrência ou de políticas afirmativas, etc. Uma coisa bem interessante aqui é que não haverá uma classificação geral dos candidatos, né? Vai ser avaliado pelo professor orientador e ele vai estar responsável por analisar o seu currículo Lattes, o seu projeto de pesquisa, e também ele vai estar junto com os outros professores formando a banca avaliadora na tua defesa desse projeto de pesquisa. Então ele vai compor esse primeiro momento, né? Nesse primeiro momento após a prova, né? Então depois da prova, quando começar a análise curricular, já vai ser já direto com o orientador que você vai escolher e destinar como o professor que você quer, essa empreitada, o professor que mais se aproxima com o que você tem de projeto, que você tem como pesquisa. Uma coisa importante que temos a analisar em todos os processos é, com certeza, a área de interesse, a linha de pesquisa do programa. Então, aqui esse programa ele tem 2 linhas de pesquisa e ela é denominada como desenvolvimento sustentável e a outra de gestão dos recursos florestais, né? Acho que uma é bem mais técnica, muito mais biologizante, mais para essas áreas da engenharia, biologia, etc. E o outro, ele é mais das políticas sociais, ele é mais amplo, ele tem também a parte do conhecimento quantitativo quanto qualitativo, ele vai mais para essa parte do desenvolvimento sustentável. Vamos aqui no quadro, uma coisa interessante de analisarmos em qualquer edital é em relação ao professor, a área de interesse de estudo do professor, porque muitas pessoas pensam assim, eu quero estudar determinada coisa, mas na verdade você deve adequar-se ao interesse de estudo do orientador ou
do objeto de estudo do programa como um todo. Então vou destacar aqui essa primeira área de interesse, que fala sobre cadeias de suprimento, canais reversos para a gestão sustentável de resíduos. Professor André Mello, né? E a atuação dele é sobre modelos de governança, sustentabilidade e políticas de cadeia produtiva, o que pode dialogar com abordagens sociais e de políticas públicas, se o projeto estiver focado nas dimensões sociais, de logística ambiental, resíduos sólidos urbanos, etc. Então, aqui, se você tem interesse em mergulhar nessa empreitada de estudo, conhecendo aqui o professor mediante seu currículo Lattes, né? Tá aqui. Aqui você vai copiar isso, vai mandar lá para o Google e você vai conhecer o currículo Lattes dele, de todas as produções, o que ele já tem pesquisado, como o foco dele, quais são as últimas produções dele. Isso é muito interessante para que você consiga deslumbrar aqui e candidatar-se entre essas 3 vagas disponíveis para ele, tá? O outro que eu destaco aqui, vamos ver, é essa área de interesse aqui que fala sobre recursos florestais, população, unidade de conservação da Amazônia. Há foco na interface entre recursos florestais, população e unidade de conservação, que cabe amplo olhar socioambiental e institucional. Essa direção abre espaço para projetos interdisciplinares que tratam de direitos, território, comunidades tradicionais, governança participativa, políticas públicas ambientais. Esse tipo de projeto pode ser desenvolvido por assistentes sociais, advogados, pedagogos, cientistas sociais, gestores ambientais, gestores públicos e os demais. Então aqui, olha, a professora Cláudia, e aqui está o Lattes dela para você conhecer um pouco dessa. Não vou me inclinar nos demais, mas aí fica como um exercício. E claro, mediante nosso acompanhamento, de acordo com cada pessoa, nós vamos estar focando no projeto que mais adeque ao interesse seu como candidato. Sobre a inscrição, gente, é muito importante. Essa questão de se inscrever e o processo para homologar, que é de responsabilidade do programa, muitos candidatos tropeçam. Vacilam às vezes por pequenos detalhezinhos que nós não precisamos passar por isso. Então, no momento que vocês executarem a inscrição nesse endereço aqui, vocês já vão ter que estar preparados com 3 PDFs. O PDF número 1, que ele diz respeito à documentação pessoais e acadêmicos, que vai ser a tua ficha de inscrição, que ela está lá no anexo 2 desse edital, que vamos percorrer lá ainda. Teu diploma de conclusão da graduação, tecnólogo, etc., licenciatura, ou declaração de conclusão, caso você é recém-formado, o histórico da tua graduação, documentação com foto, pode ser a tua identidade, habilitação, CPF, título de eleitor mais a comprovação do eleitoral, né, das votos, que pode ser aquele kit, né? Kit, é uma declaração kit com as responsabilidades eleitorais. Quitação, né, a famosa carteira de reservista para os homens, se tiverem, né, de reservista ou que conseguiu ficar aquele tempo lá. A declaração de tempo integral, ela é aquela que vai estar no anexo 7º. O que ela quer dizer? Que você vai passar esse período desses 24 meses integral, exclusivo à pesquisa, ao estudo do teu período
de disciplinas. Depois desse período de disciplina, você ainda vai ter mais um ano que vai ser a questão de campo, grupo de pesquisa, reuniões, etc. Então você vai dizer que você tem essa disponibilidade, caso tenha. E para candidato, caso for, né, o laudo. O candidato PCD, se for o caso, ele vai ter que apresentar o laudo. Vínculo com o EMOPA ou a UEPA, se for o caso, se você é um desses candidatos efetivos. E o 2, ele vai estar, o PDF 2, ele vai ter que estar o teu projeto de pesquisa. Você vai anexar também, submeter junto o PDF 3, que ele se refere ao teu currículo Lattes, mas todas as comprovações, ok? Isso aqui é fundamental. Você precisa ter tudo isso aqui desse mesmo esquema que eu estou compartilhando para você, bem organizadinho os documentos, para que se você faltar com um deles, você já está eliminado do trâmite, ok? Então, muita atenção na hora de cadastrar online os seus dados no momento da inscrição e anexar devidamente todos os documentos, tá? Os documentos devem estar todos em PDF único. Existem também as inscrições para candidatos, pode solicitar isenção, né? Mas no caso aqui ele já encerrou, foi encerrado no dia 6/1. Então aqui não vai poder solicitar isenção, mas saibam que as pessoas que têm direito podem também candidatar-se, pedir isenção do seu pagamento. A taxa para a inscrição é no valor de R$100. O candidato deve optar, né, por um professor somente, né? E depois que ele escolher o professor, mediante esse edital, como eu já tinha comentado, ele vai direcionar se ele é ampla concorrência ou das políticas afirmativas ou técnico conveniado das vagas especiais. E aqui nesse momento é quando ele vai solicitar aquele anexo, aquele PDF1 que eu estava informando. Ó, aqui está a lista dos documentos explicadinhos que eu já tinha falado para vocês. Ó, ficha, teu certificado de graduação, teu diploma, etc. Aqui o arquivo já vai ser o do projeto de pesquisa, né? PDF2 projeto de pesquisa. E aqui, sem erro, o anexo, o PDF 3, que vai dar referência ao teu currículo, mais as comprovações. Como eu disse, aqui vai ter vaga destinada para as políticas afirmativas e também para as pessoas com deficiência, e também vai ter tratamento especial, quem dele tenha o direito, vai ser avaliado por uma junta médica dentro da UEPA. Aqui vai ser para pessoas que tenham limitação ou alguém que necessita, como mulheres lactantes, vai ter dispor de uma sala especial para isso, tá? Aqui a realização, como eu falei, né, inteira irresponsabilidade sua. Se você errar ou digitar errado ou ausentar qualquer tipo de documentação, eles vão entender como erro na arrecadação e vão não homologar a tua inscrição, não vão te colocar junto aos candidatos aprovados e aptos a esse processo. O resultado da homologação da inscrição é o que vai ser disponibilizado no site da UEPA, né, conforme a previsão dentro do anexo 1, que a homologação vai ser no dia 28 de janeiro, tá? Já facilito aqui, dia 28 de janeiro vai acontecer a homologação. Na verdade, essa homologação no dia 28 vai ser preliminar. Aí depois desse processo, as pessoas que não foram homologadas podem recorrer, né, ao recurso, dizendo: olha, não fui homologado por alguma razão, mas eu estou aqui apresentando a minha justificativa. Aí então vai ter a homologação definitiva após os recursos, que vai acontecer no dia 2 de fevereiro. Vamos passando adiante. E o candidato deve manter em seu poder o comprovante de pagamento,
né? Então você deve salvar, deve guardar ele para algum tipo de divergência, algum problema técnico, algum problema de sistema, você tenha ele. E o momento que a UEPA solicitar, dizer que não foi homologado de repente porque não foi pago, não foi aprovado a taxa de pagamento, aí você já manda o teu boleto, o teu comprovante de pagamento bonitinho por e-mail. Eles aceitam e você vai conseguir homologar caso esse seja o problema. E nós temos que sempre nos prevenir para esses tipos de ocasiões, tá? Aqui é o que eu estou falando, né? Aqui nessa parte amarela. Vamos seguindo aqui para o que mais é mais importante. Eu acho que muito bacana. E aí vamos para as etapas do processo, né? Então aqui nós temos 4 etapas importantíssimas. E essas 4 etapas vão iniciar no dia 5/2, né? Que vai ser a tua prova escrita. E ela é uma prova vai ser uma prova de múltipla escolha, tá? Então, ela tem caráter eliminatório, no dia 5 presencial, tudo bem? E as pessoas que tiverem o EPA nos seus municípios e desejar fazer também a prova pelo município, não ter que vir a Belém, pode fazer também, se tiver alguém de fora e que deseja fazer na UEPA mais próximo do seu município. Tem que solicitar, é claro, o pedido para isso. Depois vai acontecer a avaliação do projeto de pesquisa. Ele é de caráter eliminatório e classificatório, tá? Que vai acontecer nesse período de 12 a 18/2. Que isso já está submetido no momento que você realizou a inscrição. A análise curricular, análise do currículo Lattes, ele não é eliminatório, ele é somente classificatório, que ele vai estar também já submetido, porque no momento da inscrição você já submeteu ele. E a entrevista e defesa da sua proposta de pesquisa, ela é classificatória, vai acontecer no dia 27/2 a 3/3, ela é presencial. As entrevistas as entrevistas e defesas das propostas, elas poderão ser no formato online, a critério do orientador, pela plataforma que ele desejar que sejam os meios de comunicação interna da UEPA. Então, isso aqui você vai saber após esse período aqui que é o período da avaliação do currículo Lattes. Eles já vão informar se o formato vai ser realmente presencial ou se o professor, o orientador ali optou por ser online para ser mais prático e etc. Tudo bem? Após isso, aqui é o endereço, né? O endereço aqui em Belém. E a prova escrita, ela consta de 16 questões objetivas. Isso aqui é um bom diferencial, um grande diferencial. A maioria dos programas ele pede dissertativa, né, que às vezes tem o sorteio de temas. Aí algumas pessoas têm uma facilidade para um tema e já outro não discute tanto. Aí já tem uma dificuldade nessa questão de sorteio de tema de questões dissertativas, tá? A questão de elaborar uma escrita nesse momento, desenvolver uma discussão sobre isso, que não vai ser o caso deste aqui. Esse aqui já disponibiliza a questão objetiva, sendo que aqui vai estar o número em décimos, né? E vão ser o máximo, né? Vai ser 10 pontos. O máximo que você pode conseguir na prova vai ser a nota 10, sendo que inferior a 5 vai ser eliminado do certame. Deixa eu só pegar aqui para mostrar aqui o que eu já tinha escrito sobre essa questão de ser 16 questões. Tá aqui.
é composto por 16 questões objetivas baseadas exclusivamente na bibliografia indicada pelo programa. Embora seja objetiva, as questões não são superficiais, pois exige compreensão real dos argumentos dos textos, combinação desses textos, esses argumentos, etc. E não apenas memorizar termos. A bibliografia trata de temas como gestão de resíduos sólidos, sustentabilidade urbana, desenvolvimento sustentável na Amazônia, bioeconomia, políticas ambientais, mudanças climáticas e limites de modelo de desenvolvimento atual. São textos acadêmicos densos, mas que eles vão estar acessíveis, né? Na biografia ali tem o link de todos. Então, quem vem das ciências humanas, como serviço social, direito, pedagogia e os demais, podem fazer uma leitura e ter compreensão desse todo da prova escrita, e com um bom método vai conseguir responder bem as 10 questões. Agora já passamos para o projeto de pesquisa, que também vem muito bacana, vem aí bem enxuto com apenas 7 laudas, alguns programas aí pedem 15, ele vem com 7, sem contar a capa, né? Então são 7 sem contar a capa. Ele tem que conter aí o cabeçalho, ele tem que ter o título, número de RG e CPF, que é para não saber quem é você, né? Isso aqui é uma questão da confiabilidade do certame, que o professor vai estar te avaliando lá e não sabe quem é quem. A proposta do projeto de pesquisa não deve conter o nome do candidato, né? Ressaltando que eu acabei de informar. Aqui são as características do projeto de pesquisa, né? No caso, fonte, o espaçamento, margem, e deve conter a introdução, objetivos, uma hipótese, que ela é hipotética, né? Ela vai ser aí tendenciosa, vai ser mais ou menos o que você imagina alcançar no final dessa pesquisa, o que você pretende ter como resultado. A metodologia, que vai ser aí todos os métodos descritivos do como você vai realizar essa pesquisa. Resultados esperados, né? Que indica em qual revista científica com qualis na CAPES, né? Na área a qualis da CAPES, que todos os periódicos ele tem um qualis, né? E aí o que eles querem estimar aqui? Que você tenha resultados esperados, que seja um produto que posteriormente pode ser submetido a um periódico, a uma revista, né? Com qualis A1, A2, A3, A4, B1, B12, tudo, cada uma tem uma potência de importância do estudo, e eu acredito que isso aqui deve ser com certeza para o final da tua pesquisa. O teu resultado, por exemplo, você vai trazer aqui esse projeto de pesquisa, com metodologia, resultados esperados, e aí eles querem saber se isso aí pode ser indicado para uma revista científica e que pode ser aprovado, que eu acredito que isso aí vai ser uma das condicionantes dentro do programa, quando você estiver lá dentro, você já pensar que a entrega da tua dissertação vai ser também a entrega de um artigo científico, que com certeza isso aí vai te levantar já diante de outro processo e futuramente ser um excelente candidato ao doutorado. As referências vão ter que ser relacionadas todos com a leitura e o esboço do que o programa tem como análise, como perspectiva de análise de pesquisa, e vai ter que ser de acordo com as normas vigentes da ABNT. O cronograma das atividades nesse período de 12 meses, né? Caso o candidato nessa proposta de pesquisa não esteja dentro das instruções acima, nesses itens, o candidato vai ser desclassificado. Então vejam que nessa segunda fase aqui,
todos esses detalhes aqui devem estar bem atentos, bem rente do que o programa está solicitando, correto? Aí eu trago aqui a questão da segunda fase, né? Que vai já ser a questão do currículo Lattes. O currículo Lattes, ele só vai ser computado, porque aqui tem um anexo que ele vai estar dizendo o computo de cada uma das tuas do que você tem dentro desse teu currículo, das atividades que você fez, vai dizer a pontuação e aí vai ser computado de acordo com o que você diz dentro do Lattes e o que você comprova com declarações e etc. Tá bom? E por fim, a entrevista e defesa. Ela vai acontecer, né, com essa banca avaliadora, que vai estar o orientador que você sugeriu, mais outros 2 colegas dele que vai compor. Cada um deles vão analisar com 20 minutos o total dessa reunião, dessa conversa, dessa entrevista, né? E ela vai ter 10 minutos, que vai ser esse primeiro período, que vai ser a apresentação da tua proposta do projeto de pesquisa. Então, você vai fazer a leitura de tudo que foi falado, de forma bem sucinta, bem direta, objetiva, ganhando o tempo nesses 10 minutos. E em seguida vão haver 10 minutos últimos, que vai ser a entrevista pessoal com você. Que eles vão perguntar aí alguma coisa que talvez eles não entenderam no que você apresentou no projeto de pesquisa, vão perguntar alguma coisa do cunho de como você se vê como profissional, qual é a sua trajetória profissional, se você tem tempo disponível para o programa, quais são as suas ambições futuras, né? Então é o momento que vai ser de questões da banca avaliadora. E aí acabou esse período, que nós vamos se preparar para isso, não se preocupem. Acabou isso, e aí acabou essa defesa. Lembrando que a defesa das propostas não serão realizadas por slides, somente por explicações ou tópicos. Então não vai haver aquela questão daquela colinha de slides que você vai ler todo o conteúdo lá, não vai ter isso. O que você pode fazer é um rascunho na sua frente, com papel simples, que você vai ali colocar os seus pontos principais e você vai discorrer de acordo com o que você já tenha de leitura, conhecimento, etc., de toda a base do que você ferramentalizou, do que você construiu no seu projeto de pesquisa, tá? Então, o candidato que também não apresentar documentação de identificação na chegada, gente, acreditem, existem pessoas assim que chegam no dia da entrevista, não adentram a sala para a entrevista porque não apresentaram documentação ou ficaram conversando com outros candidatos. Essas duas coisas não são permitidas. Então não falem com outro candidato e leve sua documentação de identificação oficial com foto. E não pode passar do horário, tá? Vai ser igual o Enem aí, né? Não pode passar daquele horário. E aí você vai ser barrado, não vai conseguir ser entrevistado, tá? Aqui vai ser o cálculo final, né, das pontuações, que é esse cálculo aqui que vai acontecer todos esses processos, que vai ser a tua prova escrita, a análise do teu projeto de pesquisa, a análise do teu currículo Lattes, mais a defesa do teu projeto. Isso aí vai dar um cálculo que vai ser esse NF, que é a nota final, né? E aí que você vai conseguir saber mais ou menos aonde é que é o peso da prova, o peso de tudo que você vai conseguir e então ser aprovado, né? Classificado, e os classificados serão aprovados obedecendo a ordem decrescente das notas finais, né? Obtendo eles o preenchimento das vagas. Então, os que vão se classificando com maior nota vão ocupando as primeiras colocações das vagas. Primeiro, segundo e terceiro lugar. O quarto já não vai conseguir, somente se alguém desistir, coisa parecida, né? Então, esse momento aqui é só para que vocês tenham conhecimento das etapas
E aí deixa eu ver o que mais. Formulário de recurso, né? Eu tenho aqui apresentado para você, já vai estar lá no anexo 4º, né? Que ele vai mostrar caso, sempre nós temos que estar preparado com ele. Por isso que é importante nós estarmos atentos para o cronograma do programa, para justamente não perdermos o momento de repente necessitar de um recurso. Porque se você passar do tempo do recurso, você não pode mais apresentar ele e você está excluído do processo do certame deste ano. Somente a outra oportunidade, tá? Existe sorte de bolsa de estudo, né? Caso haja disponibilidade, né? E isso é de acordo com a política de cada programa. Cada programa tem uma política. Geralmente a política é muito básica, né? Quem ocupa os primeiros lugares, etc., são os que têm maior facilidade de ser concedido uma bolsa da CAPES, bolsa de estudo ou bolsa da comissão do programa, algum tipo de bolsa dessas que vão aí te incentivar, né, no período dos seus estudos, né? E aqui é da matrícula, né? Como é que funciona? Como é que funciona o ato da matrícula? Isso aqui já vai ser, né? Você já aprovou, estou torcendo nisso, desde já, né? Você também tem que ter bastante confiança nisso. E aqui são as instruções. Quando você concluir esse processo, for classificado e aprovado, você já vai disponibilizar dessas orientações aqui. Disposições finais. Eu acredito que aqui é o nome do coordenador, né? E aqui já vai... Não, aqui no caso é do reitor. É o reitor que assinou, perdão. E aqui você já vai para os anexos, né? Esse aqui é o anexo do cronograma. Então, é sempre bom revisar ele, anotar aí na sua agenda, anotar aí na internet, lá no que você usa de agenda, no e-mail. Período de inscrição, que vai até o dia 21. Atenção. Pagamento final do boleto até o dia 22/1. O período de homologação e do não homologação vai ser entre 29 e 30, perdão. Então aqui você já vai saber se seu nome tá ou não tá. Se não estiver, você vai ter que entrar aqui no dia 2 para fazer o recurso, né? Submeter o recurso para a banca para saber o que houve. E finalmente o resultado, né, da inscrição homologada, resultado definitivo, que vai acontecer no dia 2/2/26. Aí daí que você já está homologado, é só você estudar e aí ficar atento à prova que vai acontecer no dia 5 de fevereiro. Então vai pular carnaval, já antes do carnaval, pulando o carnaval, já vestido para o carnaval, preparado para fazer a prova, né, executar a prova. O resultado definitivo da prova vai ser no dia 11/2. O resultado do projeto de pesquisa vai ser apresentado no dia 25/2. E a última etapa vai ser no dia 25/2, né? Que vai ser também o resultado da análise do currículo Lattes. E deixa eu ver o que mais. Aqui já vem para a quarta etapa, né? Que é de caráter classificatório, que vai ser a tua entrevista, que vai ser no dia 25. Aí vamos ter atenção aqui no dia 27 ao dia 3, que vai ser o período de realização da defesa, né, do teu projeto. E o resultado final, aqui com a vitória, dia 9/3. Você aí já vai ser apto a ingressar ao programa, matriculando-se e se tornando um mestrando no dia 9/3, resultado final. Certinho? Aqui a ficha do candidato, algumas coisas aqui, por exemplo, essa aqui é a ficha de avaliação do currículo Lattes. Então, quando você tem alguma dessas produções aqui, desses produtos, aí você tem aqui esse peso esse ponto, né, esse peso de pontuação, a quantidade dele, você pode ter 3, 4, 5 e o total que você vai receber,
né? Essa ficha aqui é mais interna, você não vai precisar estar com essa ficha aqui, mas é para um controle seu, que é sempre interessante você estar analisando isso aqui. Então aqui é título acadêmico, se você tem uma pós-graduação, ele não é acumulativo, então é só uma pós-graduação. Você que tem 7 pós-graduação não vai ganhar 7 pontos. Então é uma pós-graduação que você vai poder colocar aqui, nesse edital, tá? Alguns outros edital permitem acumular. Então nesse aqui ele pede 1 ponto para a pós-graduação, aí você vai colocar 1 aqui e vai colocar o pontuação 1. Então aqui, se você tem artigo completo em periódico A4, aí é 0,2 por artigo. Aí quantos artigos tem? 4? Aí vai dar uma pontuação aqui, tá? Então essa é a questão de periódicos. Se você tem livro na sua autoria, ou se você organizou o livro, ou se você é autor ou coautor de capítulo de livro, também tem essa pontuação aqui. Se você submeteu algum trabalho completo, publicado em anais, em algum tipo de evento científico, nacional, internacional, local, regional, todos esses aqui têm os seus pesos. Deixa eu ver aqui, produção técnica. Se você atuou como consultor, relator técnico, também se você assumir algum trabalho, alguma função de coordenação, de diretor, de coordenador, etc. Demais produções técnicas, científicas, desenvolvimento de produtos. Se você participou de conclusão de orientação em monografia, trabalho de conclusão de curso, você participou de alguma banca, tem uma certificação disso. Se você foi aqui bolsistas, né? Foi bolsista aqui em projeto de iniciação científica, extensão, monitoria, estágio, tudo isso aqui coloca aqui, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Se você participou de minicurso, palestras, congressos, né? E aqui você vai colocando sua atuação profissional, se de repente você tem aí alguma experiência como professor na educação básica, superior, ou experiência, algum tipo de experiência, você vai colocando aqui. E aqui chegou no total, né? Então aqui ele é somente classificatório, né? Mas sendo classificatório, às vezes ele aqui faz uma diferença para que tenha um currículo maior. Mas geralmente aqui na nossa realidade, né, muitas pessoas não têm muita pontuação aqui, não. É mais o peso mais o peso da prova e o peso, claro, da entrevista. Esses são pesos que você deve ter atenção. Aqui a ficha é interno, tá? Isso aqui é mais para você também ter uma noção e também já pegar uma cola de atitude que você vai ter dentro da avaliação da entrevista, da defesa, né? Do seu projeto de pesquisa. Então, bem aqui, olha, tá aqui a atitude do candidato, tá aqui a pontuação e a tua pontuação obtida, tá? Então, ele vai perguntar coisas para você, ele quer saber se você possui interesse em manter o mestrado, mesmo sem receber bolsa, ou se você só veio com um incentivo de bolsa. Se apresenta capacidade de trabalhar em grupo e se você tem iniciativa e autonomia. Ele quer saber isso, vai ser a primeira pergunta, né? E aí ele vai avaliar a sua resposta e vai te dar aqui, no máximo, 2 pontos. Depois ele vai te surpreender perguntando se você apresenta conhecimento sobre interdisciplinaridade, sobre o sistema Qualis, que é aquilo que nós estávamos conversando ali em cima sobre a Qualis dada para cada tipo de publicação, artigos, periódicos, livros, etc. Na área interdisciplinar, bem como sobre a estrutura do programa. É interessante sempre colocar bem ali, no interdisciplinar, minha área, por exemplo, é o serviço social, então tenho as sortes de ter conhecimento em revistas, em periódicos que eu já publiquei, quem sabe antes, ou desejo publicar num periódico que eu conheço, que é de uma qualidade boa e que pode ser que vá receber esse artigo, né? Esse artigo lá no final da defesa da dissertação, muito bem, vai ser muito bem avaliado.
né? Então, quer dizer, vai ser estruturado de forma interdisciplinar para o programa para esse programa, né? E aqui um ponto. Daqui ele vai te perguntar os conhecimentos da proposta do projeto de pesquisa, né? Ele vai perguntar aí se ele é viável, se ele está claro, se os objetivos estão palpáveis a ser alcançados no seu conteúdo. Isso aqui eles vão lhe perguntar. E também pertinentes se esclarecidas pelo candidato sobre o currículo e trajetória acadêmica, trajetória profissional e entre outras, né? Então lembrem que eu falei um pouquinho disso aí. Então, além de tudo isso, ele vai ainda perguntar como é que anda a sua vida profissional, qual o caminho que tu tem andado, se é da pesquisa, se não, onde os locais que você atuou como profissional. Isso aqui é bem relevante também para a banca, um ponto. E aqui sobre produção de artigos a partir da proposta da pesquisa finalizada como dissertação no final dos 2 anos. Bingo, é exatamente o que eu estava dizendo. Então, o interesse principal deles é que você ingresse, que você desenvolva essa pesquisa em 24 meses, que você apresente uma dissertação e, no final, que ela esteja apta a ser submetida em uma revista com qualis, uma qualis importante, uma qualis relevante, né? E aqui a flexibilidade. Aqui essa questão da flexibilidade, vão lhe perguntar mais ou menos assim: se, olha, de repente, aconteceu aqui, infelizmente, um remanejamento de linha de pesquisa. Então você foi aprovado, mas não vai ficar nessa linha, você vai para a linha B. Você tem flexibilidade para isso? Mudar tudo? Cara, você vai dizer se tem essa disponibilidade, claro que sim ou não. Ah, não, vai ser assim, eu nasci assim, eu sou Gabriela. E aí eles vão te dar aqui até o número 2 de ponto. Aí aqui eles vão colocar aqui a tua pontuação final, né? E aí vai ser a tua avaliação. Então lembre-se que o peso maior é a tua prova. Tua prova e depois essa aqui. Porque a do currículo Lattes às vezes nem faz muita diferença, né? Dependendo do perfil ou arcabouço, trajetória que você tem. Essa aqui é a avaliação do projeto de pesquisa. Isso aqui é muito importante também. O peso está aqui também, tá? Então o peso está na prova e no projeto de pesquisa e na tua argumentação na defesa do teu projeto de pesquisa. Então, muito bem. Vamos partir. Primeira coisa que ele vai te perguntar é sobre... Perguntar não, ele vai analisar na sua escrita do seu projeto de pesquisa, sobre essa estrutura, se descreve um problema e apresenta uma justificativa, tá? Isso aqui nós podemos discorrer lá quando nós estivermos falando mais sobre metodologia, beleza? Aqui a hipótese, né? Que aí ela vai ser mais tendenciosa, que ela vai dizer qual é o problema da pesquisa e quais os objetivos estabelecidos para alcançar essa tua dúvida, esse teu problema, né? A gente até brinca aqui que se meter em problema a gente se mete, agora difícil é achar um problema de pesquisa. O objetivo, aqui você vai trazer aqui a proposta do projeto de pesquisa. Ele tem objetivo claro, ele apresenta clareza nessa relação dessa proposta, é claro isso? Não, ele é vago, ele é redundante, ele é muito denso. Essas questões não vão ser muito bem aceitáveis. Por isso que tem aqui, olha, um peso 2. A metodologia que eu disse, que é aquela questão detalhada, né, de forma detalhada, descritiva, da análise empregada por você nessa metodologia. Quais vão ser os arcabouços que você vai ancorar nesse momento? Da onde você vai trazer o conhecimento? De que área? Né? Então você tem que ter essa metodologia, o passo a passo de como vai desenvolver essa pesquisa. Se ela vai ser quantitativa, qualitativa, se ela vai ser exploratória, se ela vai ser documental, se vai fazer entrevista. Tudo isso aqui você vai
ter que colocar na metodologia, que isso nós vamos conseguir trabalhar juntos, né, com a nossa aula de metodologia, nossa conversa de metodologia. A respeito dos recursos esperados, ele quer saber se você é capaz, se essa pesquisa é capaz de ser publicada em um artigo científico ou revista Qualis na área interdisciplinar, nos extratos A1, que é, meu Deus, isso aqui é nível internacional, né? Escrita em 12 idiomas. A2, que também é muito elevada. B1, que eu acredito que vamos ficar nessa casa aqui. E B2, né? Que aí não é muito essas coisas, mas eu acredito que você não precisa ser. Acho que você não vai precisar ficar aqui nessa B2. Você vai conseguir uma B1, com certeza. Referência bibliográfica, segue as normas da ABNT, né? Tá aqui a prevista do ano de 2018. É essa ABNT que ele está exigindo nessa formulação, nessa construção desse projeto de pesquisa. Cronograma, você precisa ter um cronograma de atividades, né? E ele não pode exceder os 24 meses. Você tem que propor os 24 meses e honrar os 24 meses. Só nessa questão do cronograma bem feito, ele te dá 1 ponto. E aqui é o total obtido. Aqui, deixa eu ver, aqui está o formulário de recurso, tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui. A declaração de tempo. Olha, eu declaro que essa turma de 2026 eu tenho tempo para emprestar o meu corpo, minha alma para o programa. Aqui tem as referências, né? Essas são as referências que você vai precisar estudar para a tua prova objetiva. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 artigos, tá? E aqui são artigos de 12, 15 páginas. Tem um que é de 22. Você vai clicar aqui e vai ver ele por completo. Esses artigos, por exemplo, que eles estão apresentando aqui, a maioria, tem alguns aqui que são em inglês, tá? Então hoje está muito tranquilo, dá para você colocar ali numa inteligência artificial, fazer a tradução e você pegar aí o que é o objetivo principal dele e trabalhar isso para colocar junto com os seus estudos, analisar ele com o que você vai pegar de objetivo central de cada um desses artigos para montar a tua rotina de estudos para conseguir responder as questões objetivas que vão estar lá, tá? Não é denso, gente, é possível. Basta se inclinar. E nós vamos trabalhar isso aqui junto, tá bom? Vou estar com vocês até o final da defesa de vocês. E vou dar um abraço no momento que vocês concluírem concluírem esse certame todo e tiver já começando o momento da matrícula. Certinho? Então é isso. Obrigado pela atenção de todos e desejo sucesso e vamos adiante. Até mais!